Bom dia, Camila. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Peraí. Bom dia. Bom dia, primeiro ano. E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direitinho? Sim? Bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos fazer chamadinha. Ana Clara Caetano. Presente. Ana Clara Couto. Presente. Ana Flávia Aran. Presente. Ana Júlia Mendes. Ana Júlia. Augusto Napoleão. Separa agora, tá? As provas da revista, que é o anexo 3. E esses agradecimentos. Augusto Nunes. Camila de Castro. Presente. Carlos Eduardo. Daniel de Melo. Daniel de Melo. Daniel Mendonça. Onde tira Daniel? Ah, lembrei. Onde tira Daniel de Melo? Não, viajei agora com o nome. Diogo Henrique. Presente. Gente, o que sua mãe estava falando aí, Diogo? Oi? A mãe estava falando aí no fundo. Gabriel Carlos. Gabriel de Oliveira. Bom dia, a mim. Guilherme Guida. João Vitor. Presente. Presente. Brúnia Mayra. Lívia Chagas. Presente. Lívia Ferraz. Presente. Marley Rezende. Presente. Maria Clara.
Maria Clara, Maria Eduarda, Presente. Mariana Alves, Presente. Mariana Lacerda, Mariela Júlia, Marina Gondim, Presente. Pedro Correia, Presente. Pedro Henrique, Rafael Nascimento, Ué, Pedro deu bom dia? Cedo? Eu. Cadê? Sara, Sara Miranda, não. Tiago Correia, Presente. Tiago Correia, Eu mesmo. Tomás Cassiano, Vitor, Amém. Minha internet caiu, você já falou meu nome? Vinícius Borges. Presente. E aí, gente? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Então vamos dar mais um passo Ô, amigo, na apostila e no capítulo? Oi? o Rafael falou que a internet dele caiu e ele perguntou se você já colocou o nome dele já. De presença, porque ele falou bom dia. Na hora que ele entrou. Minha internet ia cair também. Tá. Certinho. Então vamos lá. Deixa eu ver se vai aparecer muito lá nos slides, lá de lá. Então agora nós vamos dar mais um passo aqui na nossa filosofia, que é a filosofia utópica, né? Ou também pode ser considerada a primeira contribuição filosófica e política, né, da Idade Moderna, pós-Idade Média. Então, nós tivemos lá as contribuições anteriormente de Platão, de Aristóteles, que contribuíram para uma forma de pensamento político. E agora nós temos, então, a primeira grade, né? A grade, porque a primeira organização do pensamento político, que vem com Santo Thomas, né? São Thomas More. Né? Por que santo? Né? E aí nós vamos saber daqui a pouco. Né? Por que ele se tornou santo da Igreja Católica? Tá? Então, nós temos que um pouco conseguir compreender um pouco da vida do São Thomas More, né? Então, eu dei uma resumidinha aqui no slide, mas eu não vou deixar de ler a apostila, né? E marcar os pontos essenciais. Então, ó, a sua apostila, na página 12, tem escrito assim, ó, outra figura de destaque para o humanismo foi o grande amigo de Erasmo, o inglês Thomas More, né? Que viveu entre 1478 a 1535, né? E aí ele se envolveu profundamente com as disputas religiosas, nem tão políticas, né? Porque você vai entender que ele assume um cargo político, né? No reino de Henrique VIII, só que o problema que ele teve com Henrique VIII não é um problema político, né? O problema político que ele encontra, né, nem é político, mas é social, ele vai encontrar lá na frente, né, quando os proprietários de terra, né, param de produzir, né, a plantação para usar aquela terra que era fértil, né, para cuidar de ovelhas, né? Porque o lã estava dando muito dinheiro na época. Então, a crítica que ele vai fazer
né? Primeiro, é uma crítica mais religiosa, né? E depois, posteriormente, uma crítica social, né? Daquilo que a Inglaterra estava vivendo naquele período. Tá? Então, ele vai falar que ele não veio de uma família rica, né? Estudou em Oxford. E quem foi ele na vida? Ele tornou-se um advogado. E era um católico muito devoto. Tá? Considerou entrar em um mosteiro franciscano, mas acabou de decidir pela vida pública e pelo casamento. Por que eu estou marcando essa parte aqui? Você vai entender que quando ele for escrever o seu livro, né, e quando ele for conceber, né, a ilha de Utopos, né, a ilha utópica, né, o não lugar ou o bom lugar, né, ele vai espelhar, né, tudo aquilo que acontecia dentro daquela ilha, né, como os cidadãos se relacionavam dentro daquela ilha, a partir dos fundamentos, a partir dos votos, né, de um monge franciscano, ou de um monge, ou de um padre religioso, né, de outra qualquer religião, de uma outra qualquer congregação, tá? Então você vai ver que lá posteriormente, na gente falar da ilha, a ilha ela vivia esses princípios franciscanos, né? De uma vida pobre, de uma vida obediente, só tira a questão da castidade, tá? Mas uma vida pobre e obediente. Todos se obedecem, né? Nada é de ninguém, tudo é de todos. Isso que é um princípio de vida comunitária, né? Então, ó, vai falar aqui, né? Como ele se preocupou, né? Ou melhor, se ocupou em casar e não seguir uma vida religiosa, né? Quando ficou viúvo, casou-se pela segunda vez em apenas um mês, quer dizer, tinha pressa, né? Aí ele vai falar que aqui na apostila que a vida de São Thomas More, né? Era uma vida de muita afeição, de muito cuidado e carinho pelos filhos, né? More adotou em sua família uma prática extremamente inovadora na época. Como assim inovadora? Porque ele educou, né, sua esposa e suas filhas no classicismo humanista. Peraí, professor, ele não era cristão católico, né? Nós não estamos passando pela transição, né, do catolicismo, né, da Idade Média para a Idade Moderna? Sim, nós estamos. Mas não abriu mão, ele não abre mão de passar, transmitir, né, para as suas filhas, para a sua família, uma educação segura, né? Uma educação inovadora, né? Olha que interessante. Então, nós sabemos que ele era cristão, mas, né, ele não deixa de educar a sua família, né, na fé, mas também, né, educar a sua família na música, na literatura, né, nas línguas ou na linguagem, né? Na linguagem, quando eu falo assim, nas várias, né, literaturas, né? Nas várias linguagens, tá? Então, quer dizer, era um cara, então, católico, né? Cristão católico. Aí até aparece aí nessa imagem aí a família de São Thomas More, né? Eu falo Santo Thomas, né? Mas na realidade ainda ele é Thomas, né? É o famoso More. Por que é famoso More ainda? Porque nós vamos falar sobre o processo, né, de se tornar santo a partir de agora. Então, lá, para você ver. Então, né, nós sabemos que ele vivia na Inglaterra. A Inglaterra, né, vivia sobre uma monarquia absolutista, hoje não absolutista mais, né? Mas aos 26 anos, More foi eleito pela primeira vez para o parlamento e, a partir daí, conquistou cargos públicos cada vez mais elevados, até tornar-se secretário e conselheiro do rei Henrique VIII e, eventualmente, chanceler do reino. Então, nós sabemos que o More, né, ele toma
posição política elevada. Só que o problema não está na forma como o Henrique VIII governava, mas a forma como Henrique VIII se desmembrou da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Na realidade, o rei Henrique VIII, né, era bem safadinho, né? E ele queria divorciar da sua esposa. E nós sabemos que a igreja, na época, não ia abençoar. Não ia abençoar. Né? Quando fala abençoar, não ia aceitar, né? Ele contrair outro matrimônio, ou primeiro, divorciar-se da sua mulher, né? Sua atual mulher, e contrair um outro matrimônio. Então, o que ele pensou? Olha para você ver. Henrique VIII foi muito esperto nessa parte. Ele estava dentro de um contexto de reforma protestante, né? Embora Henrique VIII, ele foi um crítico também dos reformadores. Só que ele pensou, gente, peraí, já que, infelizmente, eu não vou ser aceito, né, dentro do meio católico, né, eu vou fundar a minha própria religião. Ou melhor, eu vou fazer com que a religião católica do meu país, né, do Reino Unido, no caso, se desmembre, né, do poder, da autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Com isso acontece o quê? Então, o Papa, né, ele não teria mais autoridade sobre a Igreja Católica da Inglaterra. Né? Quem agora, então, é o Papa, né, ou a papisa da Igreja Católica da Inglaterra? Depois se tornou a Igreja Anglicana. O rei ou a rainha. Você pode ver na hora que a rainha da Inglaterra ela entra, ela tem toda uma pompa dentro da igreja da Inglaterra, né? Ela tem um lugar para ela, né? Ela tem até uma música especial para ela, né? Deus salve a rainha, né? É como se a rainha fosse um papa. Então, o que o Henrique VIII quis? Ele queria divorciar. Sabia que a Igreja Católica não ia aceitar, né? Contrair outro matrimônio, então o que ele fez? Pá! Separou-se da Igreja Católica. E aí, São Thomas More, né? Ou melhor, Thomas More, né? Que era um católico, catolicismo fervoroso de More, né? Não aceitou a postura do rei Henrique VIII. Então, eles começaram então a ter muito embate. Muito embate. Eu gostaria que você lesse isso aqui, e grifasse toda essa parte importante. O aniversariante de ontem, o Rafael, lê para mim essa parte aqui. O catolicismo fervoroso, então, de São Thomas More, fez com que ele tivesse muito embate com o rei. Tá? Isso aqui vai ficar muito claro na hora que você pegar a apostila na página 13, está contribuindo mais ainda para isso. Tá? Continua para mim, o Rafael. O catolicismo fervoroso de More provou ser um problema quando o rei, inspirado por ideias protestantes, ainda que condenasse versões mais radicais do protecionismo, declarou sua própria supremacia como chefe da Igreja da Inglaterra, o que More recusou-se a reconhecer, continuando a defender a unidade da Igreja Católica e a autoridade do Papa. A Igreja é una, né? Ela está baseada no patriarcado de Pedro, né? E aonde está o patriarcado? Onde está a cátedra de Pedro? A cátedra de Pedro está em Roma. Então, quem é o responsável, né? Quem é a continuação, né, da cadeira e da pessoa de Pedro? O Papa. Então, a igreja se une e é una dentro de Roma. E aí o Henrique, muito esperto, sendo crítico das outras igrejas, quis fazer, né, quis fundar uma nova igreja. Inclusive, nos dias atuais, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Anglicana, elas já perderam muito esse embate, né? Porque se você for ver dentro da Igreja Católica e desde a Igreja Anglicana, os ritos são os mesmos. Os mesmos. Quase são os mesmos, entendeu? Inclusive, se um padre católico,
Se um padre anglicano, né, ele quer se converter, né, ele queira se converter, né, ele pode se converter e se tornar um padre católico. Lógico, tem todo um processo formativo ali por trás, né, mas se aceita, né, esse sacerdócio católico, esse sacerdócio anglicano, depois se tornar um sacerdócio católico. Tá? Continua para mim. O que Mori recusou reconhecer. Ah, tá. Já nessa parte, né? Assim, a situação ficou ainda mais complicada quando More se recusou a reconhecer a nulidade do casamento de Henrique com Catarina de Aragão e a comparecer à coroação de Ana Bolena, a nova esposa de Henrique. Mesmo tendo de início uma posição de confiança junto ao rei, após anos dessas controvérsias, More acabou por ser acusado de traição, levado à Torre de Londres e, enfim, decapitado. Hoje, More é considerado um mártir pela Igreja da Inglaterra e é venerado como santo pela Igreja Católica, tendo sido declarado patrono dos políticos e dos estadistas pelo Papa João Paulo II. Engraçado, né? Ele, dentro da Igreja Anglicana, é considerado, então, um mártir, né? Embora ele tenha sido morto pela autoridade do rei, né? E dentro da Igreja Católica, inclusive a Igreja Católica, ela teve muitos embates, né, com o próprio São Thomas More. Por quê? Porque alguns escritos de More, né, não são escritos que vai tentar combater, né, um pouco da usura dos papas da época, né? Só que o São Thomas More, né, não é diferente do Erasmo, né, que se desassocia totalmente da Igreja, né? São Thomas More, ele faz algumas críticas, né, à autoridade papal, né, à responsabilidade do Papa frente à Igreja, só que o São Thomas More, ele chegou a ser, se eu não me engano, porque está cortando aqui, tá, gente? Mas está cortando essa parte aqui. Mas uma vez eu cheguei eu estou até voltando aqui na minha apostila. Tá. Ele foi condenado mesmo, né, pela Igreja da Inglaterra, né? Ele foi morto pela Igreja da Inglaterra. Lógico, ele teve alguns momentos de crítica da Igreja Católica, só que depois de algum tempo, né, de muito tempo, a Igreja Católica o reconheceu como santo e o canonizou, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós não temos essa devoção a São Thomas More, né? Mas na Inglaterra tem-se, nos Estados Unidos tem, no Canadá tem, inclusive a paróquia na qual o meu amigo, né, e ex-colega de seminário, a paróquia é dedicada a esse santo, né, São Thomas More, né? Então, São Thomas More, então, ele ganha a glória dos altares como um santo, né, aquele santo responsável, né, por ajudar, né, por interceder pelas pessoas que participam na vida política e social, tá? Eu gostaria que vocês façam uma outra parte neste Conectando, né, que vai voltar a essa questão aqui, ó. Um evento da época que une elementos históricos e filosóficos é o início da Reforma Protestante. Por que ele está dizendo isso? Ele está falando isso para você entender o contexto no qual, né, estava presente São Thomas More e o porquê desse embate de More com o rei Henrique VIII novamente. Olha, que no caso da Inglaterra tomou força com o interesse de Henrique VIII de não mais submeter a autoridade papal e de ser chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Quer dizer, o Papa agora não tinha terras, o Papa não recebia esse dinheiro da Igreja da Inglaterra, né? E agora o Henrique VIII começa a mudar as doutrinas, não, mas os mandamentos da Igreja, né? Algumas leis, algumas cláusulas, né? Inclusive, a primeira cláusula que ele mudou foi a aceitação do divórcio, né? E o aceitar, né,
um segundo casamento. Por exemplo, os padres também da igreja anglicana são padres casados, tá? Então, para você casar, você hoje... o que vai ser, gente? Pedro, colocando interrogação aqui. Para você ser, né, um padre da igreja anglicana, você tem que ser casado, tá? Então, ó, podendo assim declarar a anulação do próprio casamento e também tomar para a coroa, né, o que ele fez, as propriedades monásticas em todo o país. Quer dizer, todo aquele território que eram os monastérios, né, e onde existiam os monges, né, as igrejas, as propriedades das igrejas católicas, então o rei tomou tudo para si, né, usurpou, quer dizer, tomou para si, né, além do poder econômico, né, o poder de autoridade, né? Vai falar assim de outro evento importante, né, e que foi a crítica, né, do Thomas More, né, dentro, agora essa crítica aqui, gente, é uma crítica social, né? Então nós já sabemos do embate que ele teve com o rei Henrique, né? Como católico fervoroso, ele não aceita divórcio, ele não aceita a coroação da nova rainha e muito menos associar a essa nova igreja, tá? Com isso, então, ele foi decapitado, foi morto, e com o tempo passando, com o passar do tempo, reconheceram-se que ele foi um grande herói, né, por defender a fé católica e não negar. E por ele ter sido morto, né, por ter sido decapitado, ele derramou o sangue em nome da igreja. Então, quando uma pessoa derrama o sangue em nome da igreja, ele morre como um mártir, tá? Rafael, lê essa parte aqui do outro evento histórico importante, tá? Eu gostaria que você me faça essa parte aqui, porque é a parte que vai motivar São Thomas More a fazer a crítica à sociedade europeia, europeia inglesa da sua época, tá? Pode ler, amém. Uhum. Outro evento histórico importante, por ter sido alvo da crítica de Thomas More e ter levantado sua indignação com a avareza das classes altas, foi o processo dos cercamentos na Inglaterra, pelo qual terras que antes eram de uso comum dos servos passaram a ser exploradas exclusivamente por grandes proprietários para a criação das ovelhas. Esse processo gerou diversos problemas sociais. Os servos, não tendo mais como trabalhar na terra, passaram a vender sua força de trabalho nas cidades. O aumento na produção de lã, por sua vez, foi importante para a expansão comercial inglesa. O processo de cercamento foi um dos fatores para a transição da economia feudal para a economia posteriormente industrializada. Que vai abrir portas, então, futuramente para quê? Para o capitalismo. E agora, então, a partir deste contexto, né, de separação, né, de Thomas More, né, com o Henrique VIII, este contexto na qual, né, de usurpação, né, de usurpação, não falei a palavra errada, de ganância por parte dos nobres, né, dos proprietários de terra, né, entre aspas, os senhores feudais, que abre mão dos servos, né, literalmente demitem os servos, né, que eram aqueles responsáveis pelo cuidado da terra, né, eles trocam, então, da agricultura para a pecuária, no caso, né, para o cuidado com as ovelhas, porque a lã na época, olha para você ver, nós somos uma sociedade que começa a se industrializar, então indústrias, né, indústrias de roupa, indústrias de linha, precisa então de muita lã. Então, quer dizer, os nobres, né, os senhores feudais perceberam que era mais rentável trabalhar com as ovelhas. E aí o que eles fazem? Por ganância, literalmente abandonam, né? Abrem mão dos seus servos. E muitos deles, então, vão ter que enfrentar a vida na cidade, passar fome, passar necessidade, né? E isso vai ser um grande problema no contexto da Europa da época. Por quê? Aí que vai vir a questão do roubo, da fome. Muitas pessoas roubavam para saciar sua fome.
E aí vai ser uma das críticas de São Thomas More, tá? Então, agora é a parte mais importante, né? Que é um pouco do pensamento do filósofo São Thomas More, né? E onde se encontra o seu pensamento? Dentro da sua obra, né? Chamada Utopia. Olha que interessante, né? Ele foi o precursor de um pensamento, mas na realidade ele não foi o precursor. Por que eu falo, ele foi? Ele não foi. Ele foi o precursor do pensamento utopista de sua época. Porque se você for voltar na filosofia, a filosofia de Platão é uma filosofia utópica também. Quando Platão escreve o livro A República, né, na qual eu tenho ele aqui, Platão ele idealizou uma sociedade, uma forma de governo, tá? E o Thomas More, né? Depois nós temos o Francis Bacon, depois nós temos o Tommaso Campanella, né? São três filósofos, né? Thomas More com a sua ilha, o Topos, né? Nós temos o Francis Bacon com a Casa de Salomão, que seria uma entidade formada por cientistas que deveriam governar o país, né? Não existindo mais rei, né? Mas uma associação de pessoas, de cientistas, de pessoas letradas, né? Preparadas para governar. E também nós temos a visão de Tommaso Campanella, né? Tommaso Campanella, ele concebeu uma sociedade idealizada. Quando a gente fala utópica, né? Utópico significa o lugar, ou um bom lugar, ou um não lugar. Tá? Ele existiu? Não, ele não existiu. Mas se ele existisse, ele seria um bom lugar. Por isso que dentro da definição aqui, ó, você vai entender que ó, o termo utopia é uma criação de More a partir do grego e tem dois sentidos possíveis, enquanto topos significa lugar, topos significa lugar, o prefixo u pode vir de ou, que indica negação, ou da palavra eu, ou do termo eu, que significa bom. Então, assim, utopia pode se referir tanto ao bom lugar, quanto a não lugar. Mas ele é um não lugar porque ele é um bom lugar. Está entendendo? Está entendendo? O que ele fundou? Ele fundou um pensamento político e social, né? Político e social, né? Na qual ele vai cortar essa ideia de que o reino, né? Ou melhor dizendo, essa ilha deveria ser governada por uma pessoa. Não, ninguém governa. Todo mundo aqui é igual. Tá? Aí ele vai falar assim, o grande mal dentro da sociedade era o dinheiro. Não vai existir dinheiro. Tá? Então, olha lá para você ver dentro da minha... dentro do meu slide ali, ó. A ilha de utopia significa, ou a ilha de utopos, né? E aqui na página 13, né? Lá em cima, vai explicar como foi feita essa divisão, então, da obra de São Thomas More, tá? Então, a obra, né? O que era essa obra? Né? O que significa essa obra? Né? Então, olha lá, o termo se tornou comum e hoje falamos em literatura utópica, que seria aquela dedicada a conceber contextos sociais idealizados e, em seu oposto, né, a literatura distópica. Então, o que o São Thomas More ele criou? Ele criou uma teoria. Não é uma teoria, mas assim, ele, a partir da narração, né, da ilha de Utopos, né, da ilha de utópica, né, que deu nome para, né, utópica é o nome da ilha, na realidade, que deu nome para o livro e que deu nome para essa corrente de utopistas, né, o que eles estavam querendo conceber? Um contexto social, político e, ao mesmo tempo, filosófico, que era um bom lugar, um lugar ideal para se viver. Tá? A utopia de More se tornou icônica. Né? O que
icônica, um ícone entre os humanistas da época, porque estava baseada na ideia de uma sociedade integralmente ordenada de forma racional, quer dizer, pensada, né? Não é uma sociedade qualquer, tá? Olha que interessante. Eu só quero citar, depois gostaria que você lesse essa parte aqui, né? Que ela vai mostrar essa parte que eu coloquei aqui, ó. A obra. O que era a obra? A obra, né? Utopia, né? Significa. Tem até um desenho da ilha aqui do lado, ó. A obra era uma forma de pensar uma nova organização política, não baseado mais na monarquia, não na influência da igreja, tanto católica, tanto protestante, tá? Ao mesmo tempo, era uma crítica à sociedade política da sua época. Então, quero deixar bem claro o que significa a obra Utopia. Era uma forma de conceber uma nova sociedade e uma forma também de criticar as sociedades europeias, as formas de governo da sua época, tá certo? Eu achei interessante, né? Eu gostaria que você pudesse grifar. Olha aqui que ele fala aqui, ó. Há evidências de que More tenha se inspirado em diversos elementos da vida monástica para imaginar essa sociedade ideal. Olha que interessante. Por quê? Porque ele vai falar que o maior mal da vida em sociedade é o dinheiro. Dentro da vida religiosa, né, você faz o voto de castidade, de pobreza e de obediência, né? Então, ele tira essa questão da castidade, mas ele coloca, então, a obediência. Todos se obedecem, não tem uma hierarquia ali, nem de poder e nem religiosa. Por isso tem a questão da tolerância religiosa. E outra coisa, gente, é a pobreza. Ninguém ali é mais, ninguém ali tem mais poder, ninguém ali tem mais dinheiro dentro da ilha. Todo mundo vive em par de igualdade, tá? Ele vai fazer uma crítica, né, nessa citação aqui, né, aquilo que ele vivia dentro do contexto da sua época, né, que era a punição maior, como que eu posso dizer, a pena maior, né, que acontecia na sua época, que era executar ladrões, né? E olha que eu acho interessante quando ele coloca aqui, ó, a execução de ladrões é uma pena excessivamente rígida e insuficiente. Olha por quê. Por que ele fala que é insuficiente? Porque ele já vem com essa ideia um pouco também cristã, de que a morte não seria o resultado final. A morte não pagaria a pena de um ladrão. Mas o que deveria ser consertado? Você matar um ladrão? Não. O que deveria ser combatido? Olha, ela vai falar, o roubo que deveria ser combatido pela remoção de sua causa, que é a pobreza, o que se deve à avareza dos nobres. De que nobres é esse? Inúteis, que vivem do trabalho dos outros. Ele está fazendo aquela crítica, né, do conectando o que eu li para vocês lá em cima. Eles expulsam pobres fazendeiros e cercam a terra para servir de pastos para as ovelhas, o que eleva os preços tanto da lã quanto da comida. E aquele povo que trabalhava na zona rural, aquele povo que trabalhava com os senhores feudais, foram obrigados a passar fome nessa cidade e roubar. Então, a culpa, né, desse roubo, dessa pobreza, desse descontrole social que acontecia na Europa de sua época foi de quem? A culpa é de quem? A culpa é dos próprios senhores feudais. Então, para que eu vou matar os ladrões, sendo que a culpa é dessa usura, né? A culpa está nessa ambição desmedida dos senhores feudais de sua época, tá certo? Vai acabar minha aula. Na próxima aula, eu só quero finalizar essa parte aqui da página 14. Se você também quiser dar uma lida, né? E está aqui no nosso slide, que são as características da ilha, tá certo? Então, vai acabar, vai cair em qualquer momento, tá certo?